Vamos continuar então a nossa conversa sobre esta segunda fase do ministério de Jesus, que nós estamos chamando aqui de anonimato. Anonimato porque Jesus ele ainda não era conhecido, ainda não era famoso, ele ainda não havia realizado grandes feitos em público. O único grande feito em público que ele realiza, no primeiro momento, é a purificação do templo. Mas João, capítulo 2, também vai nos dizer que enquanto ele esteve ali na festa da Páscoa, na Judéia, Jesus realizou muitos outros sinais e maravilhas. Nós não sabemos quais foram estes sinais que ele realizou nessa festa da Páscoa. A Bíblia simplesmente diz essa informação bem pequena e rápida sobre o que ele fez após purificar o templo na festa da Páscoa, quando ele fica ali em Jerusalém. O texto vai dizer para nós o seguinte, acompanhe comigo João capítulo 2, versículo 22. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então Jesus permanece ali na Judéia, depois que ele vai participar desta primeira festa da Páscoa, já em ministério, ele permanece por um tempo e realiza vários sinais maravilhosos. O texto de João vai nos dizer que neste período, que provavelmente durou alguns meses ali na Judéia, neste período em que ele esteve na Judéia para participar da festa da Páscoa, logo após purificar o templo, passado algum tempo, Jesus ele vai ter um encontro muito interessante com um personagem importante entre os judeus, que é o famoso Nicodemos. João capítulo 3 vai nos dizer que Jesus ele vai ter um encontro com este homem. Vamos ler João capítulo 3 a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Então ele era um fariseu, um líder religioso, um dos principais fariseus, um dos principais líderes religiosos. Ele veio a Jesus à noite. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. É muito interessante porque Nicodemos está aqui então associando estes sinais que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém com o poder de Deus. Ele associa Jesus a Deus. Mas é interessante a resposta que Jesus dá para ele. Em resposta, Jesus declarou, versículo 3, Eu vou lhe dizer a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perceba que aqui o texto não mostra nenhuma pergunta que ele fez para Jesus no primeiro momento. Jesus é que traz aqui uma resposta intrigante para ele, falando sobre um novo nascimento. Essa colocação de Jesus vai deixar Nicodemos um pouco perturbado, porque ele vai dizer no versículo 4, Nicodemos então pergunta, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus está falando aqui com ele de uma realidade espiritual, mas Nicodemos não está compreendendo. Agora, é interessante essa confusão. Por que será que Nicodemos não entendeu o que Jesus falou? Nicodemos era um mestre da lei. É muito interessante porque essa ideia de um novo nascimento ou de um surgir para uma nova fase, uma nova etapa, até era algo comum entre os judeus. Por exemplo, todo judeu passava por algumas novas etapas em sua vida. Um garoto, quando chegava nos seus 13 anos de idade, passava pelo famoso Bar Mitzvah, quando ele entrava na fase da juventude. Depois disso, um homem poderia passar por uma nova fase, um novo estágio, uma nova etapa, um novo nascimento. Esse, inclusive, era um conceito entre os judeus. Esse novo nascimento, nascendo para uma nova etapa, um homem poderia passar por isso por meio do casamento. O casamento era uma grande celebração entre os judeus. E um homem, quando se casava, ele estava começando uma nova etapa na sua vida. Um outro modo pelo qual um homem poderia evoluir ou mostrar a sua importância para a sociedade, um chamado também de novo nascimento, seria, após o casamento, se tornar um rabino, se tornar um mestre da lei. Um homem que se tornava um mestre da lei havia atingido um novo grau de evolução na sociedade e no seu relacionamento com a sociedade e com Deus. Mas não parava por aí. Um homem também poderia chegar a ser chefe da escola de rabinos, um grande mestre entre os mestres. Esse seria, então, um último estágio dentro do crescimento, do desenvolvimento de um homem. Ele poderia passar pelo Bar Mitzvah, pelo casamento, se tornar um mestre da lei e se tornar um chefe entre os mestres da lei. Estes eram os graus de evolução de um menino para um homem e um grande homem, um homem que havia passado por várias fases ou vários
nascimentos, nascendo para uma nova etapa da sua vida. Isso é um conceito até meio que comum então entre os judeus. É interessante porque Nicodemos já havia passado por todos eles. Quando o texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus e fariseus, este homem aqui, provavelmente, certamente, ele era o chefe de um grupo de fariseus. Ele já havia passado, então, por todos os estágios que um homem poderia passar no desenvolvimento da sua masculinidade enquanto judeu. E Jesus chega para ele e diz: há um novo estágio, há um estágio diferente, há um estágio que você ainda não alcançou. Isso deixa Nicodemos confuso. Poxa, não há mais o que fazer, eu já alcancei tudo, eu já passei pelo bar mitzvah, já me casei, já me tornei um fariseu, um religioso, um mestre da lei, já me tornei um chefe entre os fariseus. O que mais eu posso querer? Como mais eu posso evoluir? Como mais eu posso mudar? Como mais eu posso nascer de novo? Para qual nova fase? E Jesus diz para ele então justamente isso. Há uma fase que você ainda não alcançou. Você precisa nascer de novo. E o termo que Jesus usa aqui também pode ser entendido como nascer do alto, nascer de cima. Nicodemos então vai perguntar para Jesus, como nós já vimos, como eu posso, já sendo velho, nascer de novo? Não tem mais nenhuma fase para eu cumprir, não tem mais nenhuma etapa para eu cumprir. Eu já cumpri tudo o que era necessário e mais do que um homem comum conseguiria. É claro que eu não posso, por exemplo, entrar pela segunda vez na barriga da minha mãe e começar tudo de novo. Jesus então, no versículo 5, vai responder: eu vou lhe dizer a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou então Nicodemos: como pode acontecer isso? Como isso se dá? Como isso acontece? Como nascer do Espírito? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entendeu essas coisas? Eu asseguro a você que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus então está mostrando para Nicodemos que as suas palavras e os seus conceitos eles eram espirituais, celestiais, vindos da parte de Deus. Nenhuma compreensão humana seria capaz de entender o que ele estava falando acerca do novo nascimento. Um nascimento espiritual promovido pela regeneração que o Espírito Santo traria a todo aquele que em Jesus viesse a crer. É por isso que neste texto, na sequência, vem o famoso versículo 16 de João capítulo 3, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Filho do Homem, Jesus estava dizendo, foi levantado por Deus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto e as pessoas foram curadas ao se virarem para ela. O Filho do Homem estava sendo levantado por Deus, enviado por Deus, para trazer a salvação eterna a todo aquele que viesse a crer nele. Jesus estava dizendo para Nicodemos: não adianta você ser um chefe da escola dos fariseus, se você não crer em mim, se você não crer que eu sou o enviado de Deus que traz a salvação para o mundo.